Esposa grávida flagra o marido em uma festa cheia de mulheres. Ela vai embora em silêncio. Horas depois, todos correm para o hospital. E o diagnóstico deixa todos chocados. A música eletrônica pulsava. Uma batida surda que fazia o chão de cimento queimado vibrar sob os pés de Joana. O lugar era um loft na Vila Olímpia, um espaço moderno e impessoal que Paulo havia alugado para o que ele chamou de uma reunião com investidores. Mas não havia investidores ali. O ar era uma mistura densa de perfume feminino, gin e fumaça de cigarro eletrônico. Luzes de LED azuis e vermelhas riscavam a penumbra, transformando rostos em máscaras anônimas. Para qualquer outra pessoa, seria uma festa. Para Joana, era a cena de um crime emocional. Ela parou na entrada, a mão pousada instintivamente sobre a barriga de 8 meses. O vestido preto, que antes era seu favorito, agora parecia apenas funcional, esticado ao limite para acomodar a curva proeminente de sua gravidez. Era um lembrete físico e constante do futuro que ela planejava com Paulo, seu marido. Um futuro que ela agora via com uma clareza cortante. Ele estava descartando. Lá estava ele, no centro de um círculo animado perto do bar improvisado. Paulo, o cabelo impecável, a camisa de marca com os botões abertos revelando o peito, o relógio caro brilhando a cada gesto expansivo. Ele ria, um som alto e desinibido que Joana conhecia, mas que agora soava oco, performático. Ao seu redor, um grupo de mulheres ria com ele. Eram visivelmente mais novas, vestidas para impressionar, e o olhavam com uma admiração que não tinha nada de platônico. Era transacional. Joana sentiu o ar rarefeito em seus pulmões. A desculpa da reunião sempre pareceu frágil, mas a realidade era mais brutal do que ela imaginara. A suspeita não era nova. Tinha se instalado meses atrás, alimentada pelas mensagens que ele apagava às pressas, pelas fotos que ela encontrou no tablet dele, de noites que ele jurou ter passado trabalhando. Cada mentira era uma fissura na fundação do casamento. Mas ela não teve coragem de demolir o que restava. Havia o bebê. Havia o medo paralisante da solidão. Havia a esperança, agora ridícula, de que a paternidade o mudaria. Uma das mulheres do grupo, uma morena de vestido vermelho justo, notou Joana parada ali. Seus olhos a mediram de cima a baixo, e um sorriso de puro desprezo se formou em seus lábios. Ela se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Paulo. Ele se virou. O sorriso dele congelou por um microsegundo, apenas um instante, antes de ser substituído por uma máscara de irritação e desafio. Ele não se moveu em sua direção. Não fez um gesto de boas-vindas, apenas a encarou de longe, como se ela fosse uma funcionária do buffet que apareceu no lugar errado, na hora errada. As outras mulheres agora também a olhavam. Não havia disfarce. Era um misto de pena e superioridade. Elas a viam como a esposa grávida, a figura inconveniente que representava uma realidade da qual Paulo estava claramente tentando escapar. Joana sentiu o peso daqueles olhares como uma pressão física, empurrando-a para trás. Suas pernas tremeram, mas ela travou os joelhos, forçando a coluna a ficar reta. Ela não lhes daria o prazer de vê-la recuar. Ela começou a andar na direção dele. Cada passo era deliberado, pesado sobre o piso frio. A música parecia se afastar, substituída pela pulsação forte em seus próprios ouvidos. As pessoas no caminho se afastaram, abrindo uma clareira, farejando o drama iminente. O círculo ao redor de Paulo não se desfez. Eles queriam assistir ao espetáculo. Quando ela parou a poucos metros dele, uma bolha de silêncio se formou naquele epicentro do salão. Paulo a encarou, o rosto endurecido pela bebida e pela arrogância de quem se sente encurralado, mas ainda no controle. Ele não perguntou o que ela estava fazendo ali. Apenas esperou.
com a postura de quem vai dar a palavra final. Joana abriu a boca para falar, mas as palavras não vieram. O que ela diria? Como você pôde? Você não tem vergonha? Todas as frases soavam fracas, patéticas, inadequadas para a brutalidade daquela cena. Se você quer ver o que acontece quando uma mulher subestimada decide revidar, curta este vídeo e se inscreva no canal. A vingança está apenas começando. Ele não se moveu, apenas ergueu o copo de uísque que segurava, um gesto lento e teatral. O gelo tilintou contra o cristal, um som agudo que cortou a tensão. Seus olhos, que um dia Joana amou pela intensidade, agora a fitavam com uma frieza calculada. Ele não estava apenas irritado, ele estava se preparando para um ataque. Então ele quem quebrou o silêncio. O que você está fazendo aqui, Joana? Ele perguntou, a voz deliberadamente alta, para que todos no círculo pudessem ouvir. Não era uma pergunta genuína, era uma acusação. Joana sentiu um gosto metálico na boca. Esta é a sua reunião com investidores, Paulo? A voz dela saiu mais firme do que esperava, quase um sussurro, mas carregada de um peso que fez o sorriso de uma das mulheres vacilar. Paulo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de álcool e de um perfume amadeirado, que não era o dele, invadiu o espaço de Joana, fazendo seu estômago revirar. Minha vida não te diz mais respeito. Você deveria ter ficado em casa, onde é o seu lugar. Cada palavra era uma pequena lâmina. Meu lugar, ela repetiu, a incredulidade vazando em seu tom. Meu lugar é ao lado do meu marido, o pai do meu filho. Foi então que a máscara de irritação de Paulo se transformou em puro desprezo. Ele soltou uma risada curta e sem humor. O som ecoou no silêncio que se formara ao redor deles. Ele se virou para o seu pequeno auditório de admiradoras, como um ator buscando a aprovação da plateia. Ouviram isso? O pai do filho dela, ele disse, e algumas das mulheres riram, um som agudo e cruel. Ele se voltou para Joana, o rosto agora uma máscara de poder e crueldade. Ele ergueu o copo novamente, desta vez mais alto, um brinde macabro. A luz azul do ambiente refletiu no líquido âmbar. Se você não gosta que eu fique aqui com elas, ele projetou a voz, garantindo que cada pessoa naquele loft ouvisse com clareza. Peça o divórcio e vá embora. Elas vão ficar felizes. A frase pairou no ar por um segundo. E então, a explosão. Risos. Não risadinhas contidas, mas gargalhadas abertas, triunfantes. A mulher de vestido vermelho riu tanto que se apoiou no ombro de outra. Sussurros se espalharam como fogo em palha seca. Eu não acredito que ela veio. Que sem noção. Ele finalmente disse. Para Joana, o som da festa desapareceu. A música, as conversas, tudo foi substituído por um zumbido baixo e constante em seus ouvidos. Ela sentiu o chão sob seus pés perder a solidez. O peso do bebê em seu ventre pareceu triplicar, puxando-a para baixo. Uma onda de calor subiu por seu corpo, seguida por um frio que fez seus dentes quererem bater. Ela podia sentir dezenas de olhos sobre ela, dissecando sua dor, sua humilhação. Eram olhares de pena, de escárnio, de satisfação. Ela olhou para o rosto de Paulo. Ele a observava, esperando uma reação, esperando as lágrimas, os gritos, o escândalo. Ele queria que ela desmoronasse ali, na frente de todos, para provar o ponto dele, que ela era fraca, descontrolada, uma peça descartável em sua nova vida. Mas algo dentro dela, algo que ela não sabia que existia, se recusou a quebrar. Era um núcleo duro e frio de pura sobrevivência. As lágrimas que subiram aos seus olhos não caíram. A falta de ar que ameaçou fechar sua garganta foi contida. Ela forçou o ar para dentro dos pulmões, uma respiração lenta e profunda que pareceu levar uma eternidade. O oxigênio clareou a névoa em sua mente. Ela encontrou o olhar dele. Não havia mais dor em seus olhos, apenas um vazio gelado.
Certo, ela disse. A palavra foi tão baixa que por um momento ela pensou que não a tinha dito em voz alta. Mas ele ouviu. O sorriso de Paulo vacilou, a vitória em seus olhos dando lugar a uma breve confusão. Ele esperava um drama de novela e recebeu um monossílabo. Ela se virou sem dizer mais nada. O caminho se abriu para ela novamente, um corredor de rostos curiosos e chocados. Ela sentiu os olhares em suas costas, mas não olhou para trás. Sua caminhada não foi a de uma mulher derrotada. Foi a de alguém que acabou de receber uma sentença e está marchando para cumpri-la. Mas ela não foi em direção à porta de saída. Seu corpo se moveu com uma autonomia recém-descoberta, uma clareza de propósito que ela não sentia há anos. Ela caminhou em linha reta até o bar improvisado que ficava do outro lado do salão. O barman, um jovem contratado para o evento, a observava com uma expressão de pena. Senhora, a senhora está bem? Quer uma água? Ele perguntou, a voz baixa e respeitosa. Joana se apoiou levemente no balcão de metal. Suas mãos tremiam. Então ela as escondeu, segurando a própria bolsa com força. Sim, por favor. Ela manteve a voz calma, nivelada. Você tem água com gás, com rodelas de laranja? Estou grávida e com um desejo específico. A mentira saiu com uma facilidade que a surpreendeu. Era uma frase que ela já tinha usado antes, em restaurantes, para conseguir o que queria. Uma pequena manipulação inofensiva. Agora, o propósito era outro. O barman franziu a testa, olhando para as tigelas de guarnições no balcão. Havia apenas limões cortados, verdes e sicilianos. Puxa, senhora, só tem limão aqui. A laranja ficou na cozinha, lá nos fundos. Posso ir buscar, se a senhora puder esperar um minutinho. Eu espero, disse Joana, oferecendo um pequeno sorriso cansado. Obrigada, você é muito gentil. O jovem sorriu de volta, aliviado por poder ajudar, e desapareceu por uma porta de serviço atrás do bar. No instante em que ele sumiu de vista, o corpo de Joana entrou em ação. O tremor em suas mãos parou, substituído por uma precisão cirúrgica. O salão ainda estava focado no drama central. Paulo e seu harém haviam retomado a conversa, agora mais altos e animados, celebrando a expulsão da intrusa. Ninguém olhava para a mulher grávida e silenciosa no bar. Ela abriu a bolsa. Dentro, entre a carteira e o celular, estava o motivo pelo qual ela tinha vindo. Não para confrontar Paulo, não para salvar seu casamento, ela já sabia que ele estava perdido. Ela veio preparada para a confirmação. Era um pequeno frasco de vidro escuro, sem rótulo. Dentro, um líquido oleoso e transparente. Um laxante potente que ela comprara online semanas atrás, numa noite de insônia e desespero. Na época, foi um ato de fantasia sombria. Um e se. Agora, era um plano. Suas mãos se moveram com rapidez e silêncio. Sobre o balcão, alinhadas e prontas para a próxima rodada de Paulo, estavam 3 garrafas de gin premium e 2 de vodka importada. Eram as bebidas que o grupo dele estava consumindo a noite toda. Com os dedos ágeis, ela desenroscou as tampas. Não havia lacre, já estavam em uso. Ela virou o conteúdo do frasco, distribuindo o líquido incolor e inodoro generosamente entre as 5 garrafas. O óleo se misturou instantaneamente com o álcool. Ela rosqueou as tampas de volta, apertando-as exatamente como estavam. O processo todo não levou mais de 10 segundos. Ela fechou a bolsa no exato momento em que a porta de serviço se abriu novamente. O barman voltou, triunfante, com 2 laranjas Bahia na mão. Consegui, ele disse sorrindo. Ah, que ótimo, respondeu Joana, a voz ainda calma. Mas então ela fez uma pequena careta, uma atuação sutil. Colocou a mão na barriga. Sabe o quê? Acho que o bebê mudou de ideia. De repente me sinto muito cansada. Acho que só preciso ir para casa e deitar. O rosto do jovem caiu em decepção. Oh, tem certeza?
Posso preparar rapidinho. Não, querido, não se preocupe. Agradeço muito a sua gentileza. Ela deu um passo para trás, afastando-se do balcão. Tenha uma boa noite. Desta vez, ela caminhou em direção à saída. Ninguém tentou impedi-la. Ninguém sequer notou sua partida. Para eles, a esposa humilhada tinha finalmente obedecido e ido embora. Quando a porta do loft se fechou atrás dela, o som da música foi abruptamente cortado. O silêncio do corredor do prédio pareceu ensurdecedor. Joana se encostou na parede fria e só então permitiu que seu corpo reagisse. Uma tremedeira violenta tomou conta de suas pernas. Ela deslizou pela parede até se sentar no chão, a respiração vindo em arquejos curtos e rápidos. Ela não chorou. A humilhação ainda queimava, mas agora estava misturada a outra coisa, uma adrenalina fria. Uma sensação de poder terrível e absoluto. A frase de Paulo ecoava em sua mente. Vá embora, elas vão ficar felizes. Ela tinha ido embora, mas a felicidade deles estava com os minutos contados. Ela ficou ali, sentada no chão frio do corredor, por um tempo que não soube medir. O tremor em suas pernas começou a diminuir, substituído por uma exaustão profunda que pesava em cada músculo. O som da música eletrônica vazava por baixo da porta do loft, uma pulsação distante e abafada. Era o som de um mundo do qual ela não fazia mais parte. Um mundo que ela acabara de sentenciar. Lentamente, usando a parede como apoio, Joana se levantou. O peso da barriga tornou o movimento difícil, desajeitado. Cada passo em direção ao elevador era pesado, como se estivesse caminhando contra uma correnteza. Dentro da cabine de metal, ela se olhou no espelho. O rosto estava pálido, os olhos fundos, mas a mulher que a encarava de volta não era a mesma que havia chegado ali horas antes. Havia uma dureza em sua expressão, uma resolução fria que ela nunca tinha visto em si mesma. No carro, o silêncio era absoluto. Ela dirigiu pelas ruas da Vila Olímpia, passando por bares e restaurantes cheios de gente rindo, vivendo suas noites de sexta-feira. Para eles, o mundo continuava normal. Para Joana, o eixo da realidade havia se deslocado permanentemente. Ela não sentia culpa, não sentia remorso. A humilhação que Paulo lhe impôs havia cauterizado qualquer traço de compaixão que ela pudesse ter por ele. O que sentia era uma calma estranha, a calma de quem toma uma decisão irreversível e aceita as consequências. Dentro do loft, a festa atingiu seu pico. A saída de Joana foi o estopim para uma nova onda de euforia. Paulo era o rei da noite, o homem que havia se livrado publicamente de sua bola e corrente, como um de seus amigos bêbados comentou. Ele se sentia invencível, o centro das atenções, banhado pela admiração das mulheres que o cercavam. Acho que merecemos uma comemoração por essa libertação. Ele gritou por cima da música, o rosto vermelho pela bebida e pela excitação. A mulher de vestido vermelho, cujo nome era Camila, passou os braços ao redor do pescoço dele. Com certeza merecemos. A noite é uma criança. Paulo estalou os dedos no ar. Um gesto arrogante que ele adorava. Garçom! Ele berrou na direção do bar, embora o jovem barman estivesse a poucos metros de distância. Mais uma rodada pra gente. Capricha no gin. O barman, alheio a tudo, assentiu. Ele pegou exatamente as garrafas que estavam à sua frente, as mesmas que Joana havia preparado, as garrafas de gin premium e a vodka importada. Ele encheu os copos com gelo, despejou as doses generosas e completou com tônica, espremendo fatias de limão por cima. A aparência era perfeita, o cheiro, normal. Ele levou a bandeja para o grupo. As mãos se estenderam, pegando os copos que suavam frio. Paulo pegou o seu e o ergueu. Aos recomeços, ele brindou, olhando diretamente para Camila. Aos recomeços, repetiram os outros em coro. O som dos copos se chocando foi seguido pelo som de goles longos e satisfeitos.
Eles beberam, brindaram de novo, zombaram da expressão no rosto de Joana quando saiu. Contaram a história para quem não tinha visto, cada um adicionando um detalhe mais cruel. Paulo era o herói da anedota, Joana, a vilã patética. A música continuou. As luzes continuaram a piscar. Por quase 1 hora, nada aconteceu. A festa seguiu seu curso hedonista. Paulo dançava, abraçado a Camila, as mãos dela percorrendo suas costas. Outros casais improvisados se formaram. A atmosfera era carregada, elétrica. O primeiro sinal foi sutil. Um dos amigos de Paulo, um homem chamado Ricardo, parou de dançar de repente. Ele colocou a mão no estômago, uma expressão de confusão no rosto. "Tudo bem?" perguntou a mulher com quem ele estava. "Não sei. Deu um negócio estranho aqui", ele murmurou, a testa começando a brilhar de suor. "Acho que foi o sashimi que serviram mais cedo. Vou ao banheiro." Ele se afastou, caminhando com uma urgência contida. Minutos depois, foi a vez de Camila. Ela estava rindo de algo que Paulo disse quando seu rosto empalideceu subitamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de dor. "Paulo, não estou me sentindo bem", ela disse, a voz fraca. Uma gota de suor escorreu de sua têmpora. "Minha barriga está doendo muito." Paulo, ainda embalado pelo álcool, não deu muita importância. "Deve ser o álcool. Bebe uma água." Mas então ele sentiu uma pontada aguda e profunda em seu próprio abdômen. Não era uma dor de estômago comum. Era uma cólica violenta, uma torção interna que o fez perder o fôlego. Ele se curvou para a frente, a mão pressionando a barriga. O suor agora brotava em sua própria pele. Era um suor frio, pegajoso. "Que porcaria é essa?" ele ofegou. Ao redor deles, o efeito dominó começou. Uma mulher sentada num sofá se levantou de um salto, o rosto pálido, e correu na direção do banheiro feminino. Outra, perto do bar, deixou o copo cair no chão, o vidro se estilhaçando e se dobrou de dor. O caos se instalou de forma rápida e brutal. A música eletrônica ainda pulsava, mas agora era uma trilha sonora sinistra para uma cena de horror. Gemidos de dor substituíram as risadas. A pista de dança se esvaziou. As pessoas agora se contorcendo, segurando o estômago, os rostos contorcidos em agonia. A correria para os 2 únicos banheiros do loft foi desesperada. Logo, uma fila de pessoas pálidas e suando frio se formou do lado de fora das portas, alguns incapazes de se manter em pé. Ricardo, o primeiro a sentir os sintomas, saiu do banheiro masculino parecendo um fantasma. Seu rosto estava cinzento, os lábios quase brancos. Ele mal conseguia andar. "Alguém chama uma ambulância", ele conseguiu dizer antes de voltar correndo ao banheiro. O pânico tomou conta do lugar. O fedor se misturou ao de perfume caro. Paulo, agora dobrado ao meio, sentiu outra onda de dor tão intensa que seus joelhos cederam. Ele caiu no chão, perto de onde o copo de Camila havia se quebrado. Ele olhou para ela. Camila estava encolhida no sofá, chorando, não de tristeza, mas de pura dor física. Alguém finalmente conseguiu ligar para o serviço de emergência. A voz da pessoa ao telefone era trêmula, quase incoerente. "É uma festa, loft na Vila Olímpia, todo mundo passando mal, dor de barriga. Por favor, rápido." A espera pela ajuda pareceu uma eternidade. O glamour da festa havia se desintegrado, revelando uma cena grotesca. Corpos contorcidos no chão, o som de gemidos vindo de todos os cantos. O barman, que só havia bebido água a noite toda, olhava para a cena com os olhos arregalados de horror, sem entender o que estava acontecendo. As sirenes, primeiro distantes, foram se tornando cada vez mais altas, um lamento crescente que rasgou a noite paulistana. Em poucos minutos, a rua em frente ao prédio estava tomada por luzes vermelhas e azuis piscando. Paramédicos entraram no loft, suas expressões profissionais endurecendo ao verem a dimensão do desastre. Eles se moveram com eficiência.
O que vocês comeram? O que beberam? As perguntas eram rápidas, diretas. As respostas eram confusas. Gin, vodka... Acho que foi o peixe. Não sei. Paulo foi um dos primeiros a ser colocado em uma maca. Seu corpo tremia incontrolavelmente. A dor era tão avassaladora que ele mal conseguia falar. Enquanto o carregavam para fora, seus olhos percorreram o salão caótico. Viu Camila sendo atendida, o rosto manchado de lágrimas e rímel. Viu Ricardo, pálido e imóvel em outra maca. Viu os rostos de todas as mulheres que riram de sua esposa, agora contorcidos de dor e medo. A humilhação que ele impôs a Joana parecia algo de outra vida. A frase que ele disse com tanto orgulho, "Elas vão ficar felizes", ecoou em sua mente, mas agora soava como uma maldição. Uma a uma, as vítimas foram levadas. Ambulâncias do SAMU e de serviços particulares transportaram cerca de 15 pessoas, todas com os mesmos sintomas agudos, para o pronto-socorro mais próximo e mais bem equipado, o Hospital São Luís, Unidade Morumbi. Enquanto a ambulância corria pela noite, Paulo fechou os olhos. A dor era um fogo líquido em suas entranhas. Mas por baixo da agonia física, uma semente de suspeita começou a brotar. A coincidência era brutal demais. A saída de Joana, a calma assustadora em seus olhos. A rodada de bebidas que ele pediu logo depois. Não podia ser, ela não faria isso. A Joana que ele conhecia não tinha essa capacidade. Ela era mansa, previsível, fraca. Mas a mulher que o encarou naquela noite não era a Joana que ele conhecia. Era uma estranha, e essa estranha ele começou a perceber com um terror crescente. Era capaz de qualquer coisa. A madrugada no Hospital São Luís era um purgatório de luzes fluorescentes e bips constantes de monitores. Paulo estava em um leito de observação no pronto-socorro, separado dos outros por finas cortinas azuis. A dor aguda em seu abdômen havia diminuído para uma queimação surda, mas seu corpo se sentia oco, esgotado. A desidratação deixara sua boca seca, como papel, e a pele fria ao toque. Ele recebera soro na veia, e o fluxo constante do líquido era o único conforto em meio à miséria. De seu leito, ele podia ouvir os sons do caos que trouxera consigo. O choro baixo de uma mulher em algum lugar à sua direita. A voz irritada de Ricardo, discutindo com uma enfermeira sobre quando poderia ir embora. Eram os ecos de sua festa gloriosa. Ele olhou para o próprio braço, para o acesso intravenoso preso com esparadrapo. A imagem era patética. O relógio caro em seu pulso parecia um adereço ridículo naquela cena de decadência física. A suspeita que nascera na ambulância agora era uma certeza fria e pesada em sua mente. Joana. A imagem do rosto dela, calmo e vazio, sobrepôs-se à dor. A forma como ela se virou e foi até o bar. O pedido de água com laranja. A saída silenciosa. Não foi uma retirada. Foi um movimento tático. Ele a subestimou de uma forma tão completa, tão arrogante, que agora se sentia um idiota de proporções épicas. Ele a empurrou para o limite e ela não quebrou. Ela reagiu. Ele fechou os olhos, mas a imagem dela não desapareceu. Ele a via não como a esposa grávida e chorosa que ele esperava esmagar, mas como uma estrategista fria, uma adversária que ele mesmo criou. A humilhação que sentia agora era muito mais profunda do que a dor física. Era a humilhação de ser completamente superado, de ter seu poder e sua arrogância virados contra si de uma forma tão devastadora e, ele tinha que admitir, tão precisa. As horas se arrastaram. Enfermeiros vinham e iam, checando seus sinais vitais, trocando as bolsas de soro. Ele foi submetido a exames de sangue, amostras foram coletadas. O mesmo procedimento estava acontecendo com todos os outros.
Camila, ele soube por uma conversa de enfermeiras, estava em um leito a poucos metros de distância, igualmente pálida e desidratada. A sedução e o triunfo haviam sido lavados de seu rosto, deixando para trás apenas exaustão e vergonha. Finalmente, quando a primeira luz cinzenta da manhã de São Paulo começou a filtrar pelas janelas do hospital, um médico entrou na área de observação. Era um homem de meia idade, com uma expressão cansada, mas profissional. Ele segurava uma prancheta. O médico parou no centro da área, falando em um tom de voz alto o suficiente para que todos nos leitos próximos pudessem ouvir. Bom dia, eu sou o Dr. Almeida, o plantonista responsável. Nós finalizamos a análise dos exames de todos vocês que vieram do mesmo evento. Um silêncio tenso se instalou. Os bips dos monitores pareceram mais altos. Paulo ergueu a cabeça do travesseiro, o corpo rígido de antecipação. O médico olhou para a prancheta e depois para os rostos pálidos que o encaravam. Todos os exames deram o mesmo resultado. Ele anunciou, a voz clínica sem emoção. Não foi intoxicação alimentar. O que vocês ingeriram foi um laxante de ação rápida e extremamente potente. A dose foi calculada não para causar dano permanente, mas para provocar cólicas severas e diarreia intensa. A frase caiu no ambiente como uma pedra. Laxante. A palavra era tão banal, tão humilhante. Não era um veneno sofisticado, não era uma doença misteriosa. Era um purgante, uma ferramenta de humilhação crua e fisiológica. Silêncio. Um silêncio profundo, pesado, que absorveu todo o som do ambiente. Ninguém falou, ninguém se moveu. Vergonha. Era palpável. Paulo viu Camila na cortina ao lado, virar o rosto para a parede, o corpo encolhido. Ouviu Ricardo soltar um som que era meio gemido, meio suspiro de incredulidade. Os olhares, que antes eram de dor, agora eram baixos, fixos no chão, nos lençóis brancos, em qualquer lugar que não fosse o rosto de outra pessoa. A festa, a arrogância, a conquista sexual, tudo se dissolveu em uma imagem mental de perda total de controle. O médico continuou, impassível. A substância provavelmente foi misturada à bebida alcoólica. Vocês todos estão severamente desidratados, mas vão se recuperar. A maioria receberá alta até o final do dia, com recomendação de repouso e hidratação. Ele fez uma pausa, olhando de um para o outro. A polícia foi notificada, já que se trata de uma intoxicação em massa e potencialmente criminosa. Um investigador virá conversar com vocês mais tarde. Com isso, o médico se virou e saiu, deixando para trás um rastro de devastação moral. A palavra criminosa pairou no ar, mas morreu ali mesmo. Paulo sabia, e todos ali sabiam, que ninguém prestaria queixa, ninguém falaria com a polícia. A vergonha era uma mordaça coletiva. E havia outro fator. A maioria das mulheres presentes não eram amigas ou colegas. Tinham sido contratadas para a noite, acompanhantes de luxo para criar a atmosfera de sucesso e virilidade que ele desejava. Uma investigação policial exporia tudo. Exporia a natureza da festa, a identidade delas e, pior para ele, mancharia a imagem pública do CEO famoso e bem-sucedido. A fofoca seria um incêndio incontrolável no mundo corporativo. O segredo morreria ali, naquele pronto-socorro, por um pacto mudo de autopreservação e humilhação compartilhada. Paulo não precisava pensar. Ele já sabia. E a clareza da resposta era a parte mais dolorosa. A frase que ele usou contra Joana, a frase que o fez se sentir tão poderoso, voltou à sua mente. Vá embora. Elas vão ficar felizes. Ele olhou ao redor. Viu os rostos pálidos, os corpos enfraquecidos, a dignidade em frangalhos. Ninguém parecia feliz. A vitória que ele celebrou na noite anterior era uma farsa. A verdadeira vitória não foi barulhenta,
Não precisou de plateia. Aconteceu em silêncio, no momento em que uma mulher decidiu que já bastava. Ele, o homem no controle, o rei da festa, estava ali, deitado em uma cama de hospital, derrotado por um frasco de laxante. A humilhação pública que ele infligiu a ela na noite anterior era um arranhão perto da aniquilação de ego que ele estava sentindo agora. Ela não apenas o derrotou, ela o rebaixou. Ela usou a própria fisiologia dele como uma arma, transformando seu corpo em uma prisão de dor e vergonha. Quem venceu foi ela. A percepção o atingiu não com raiva, mas com um tipo de clareza terrível. Ele havia cutucado a pessoa errada. Ele havia confundido paciência com fraqueza, silêncio com submissão. E agora, naquele hospital estéril, cercado pelas vítimas colaterais de sua própria arrogância, ele estava pagando o preço. A sensação de que a conta final ainda não havia chegado era um pressentimento frio e preciso. Paulo passou o resto da manhã em um estado de torpor, o corpo ainda fraco, a mente repassando a noite anterior em um loop torturante. Por volta do meio-dia, um enfermeiro entrou e retirou o acesso intravenoso de seu braço. "O senhor está de alta, Sr. Martins. Apenas assine estes papéis. A recomendação é repouso e muita hidratação." Paulo se vestiu lentamente, as roupas da noite anterior amassadas e com um cheiro azedo. Ele se sentia sujo, por dentro e por fora. Ao sair da área de observação, evitou olhar para os outros. Viu Camila à distância, falando ao celular com uma voz chorosa e irritada. Viu Ricardo assinando seus próprios papéis de alta, o rosto fechado. Ninguém se despediu. A cumplicidade da festa havia se transformado em um constrangimento mudo. Eram estranhos, unidos por um desastre fisiológico. Ele não foi para casa. Não conseguiria encarar o apartamento que dividia com Joana, o quarto do bebê montado, os vestígios de uma vida que ele mesmo implodiu. Foi para um hotel de luxo, enviou uma mensagem para Joana dizendo que passaria alguns dias lá, um refúgio impessoal onde poderia se esconder. Passou o resto do dia na cama pedindo apenas água e isotônicos, o corpo ainda se rebelando com cólicas intermitentes. A cada pontada de dor, a imagem de Joana vinha à sua mente. Onde ela estaria? O que estaria fazendo? O silêncio dela era mais aterrorizante do que qualquer grito ou acusação. A noite chegou, mas o sono não. Ele ficou deitado no escuro, ouvindo os sons da cidade lá fora, sentindo-se completamente isolado. A arrogância que o sustentara por tanto tempo havia se esvaído, deixando um vácuo preenchido por medo e uma humilhação que parecia ter se infiltrado em sua corrente sanguínea. Na manhã seguinte, ele acordou com o corpo dolorido e a cabeça pesada. Ainda estava na cama quando ouviu uma batida na porta do quarto do hotel. Ele ignorou. A batida veio de novo, mais firme. "Serviço de quarto", ele murmurou irritado. "Senhor Paulo Martins?" Uma voz masculina e formal chamou do outro lado. "É um assunto urgente." Com um suspiro, Paulo se levantou, vestindo apenas a calça da noite anterior. Ele abriu a porta, esperando encontrar um funcionário do hotel. Não era um funcionário. Parado no corredor, estava um homem de terno escuro, na casa dos 50 anos, com uma pasta de couro na mão e uma expressão que não permitia qualquer tipo de negociação. Não era um médico, não era um policial, era um advogado. O homem o olhou de cima a baixo, registrando seu estado deplorável, sem um pingo de surpresa. "Senhor Paulo Martins, meu nome é Dr. Arnaldo Silveira. Sou o representante legal da sua esposa, Joana Ferraz Martins. Ela me passou sua localização e informou na recepção minha chegada." O corpo de Paulo ficou rígido. O sangue pareceu fugir de seu rosto. Joana. O nome dela, dito por aquele homem, soava como uma sentença. O advogado estendeu a pasta. Paulo não se moveu para pegá-la. "O que é isso?" Paulo conseguiu perguntar, a voz rouca. "Uma cópia da petição protocolada esta manhã, na primeira hora de funcionamento do fórum",
disse o Dr. Silveira, o tom clínico e direto. Ele abriu a pasta e tirou um maço de papéis. Seu divórcio foi protocolado hoje. Ele entregou os documentos a Paulo, que os pegou com uma mão trêmula. O peso do papel parecia absurdo. Sua esposa, o advogado continuou, a voz cortante como vidro, apresentou um conjunto robusto de provas para fundamentar suas solicitações, fotos de suas viagens, vídeos e, mais importante, o áudio completo da festa de anteontem. Aparentemente, o celular dela estava gravando do bolso o tempo todo. A menção ao áudio fez o estômago de Paulo despencar. Cada palavra arrogante, cada risada cruel, sua frase humilhante, tudo gravado, uma prova irrefutável, não de traição, mas de abuso moral. O advogado não tinha terminado. Ele falava como se estivesse listando itens de uma compra, cada um adicionando um peso insuportável à conta. A petição solicita em caráter de urgência. Primeiro, a pensão alimentícia para o bebê, calculada com base no seu padrão de vida, que é bastante elevado. Ele fez uma pausa, deixando a informação assentar. Segundo, uma pensão compensatória para Joana. Ela abdicou de sua carreira a seu pedido para se dedicar à família e à gestação. A lei a ampara. Paulo sentiu o ar começar a faltar. Terceiro, uma indenização por danos morais, fundamentada pela humilhação pública a que o Senhor a submeteu, devidamente documentada pelo áudio que mencionei. O advogado o encarou, os olhos frios. Quarto, a divisão de todos os bens adquiridos durante o casamento. E por último, mas mais importante, a solicitação da guarda unilateral do nascituro, baseada no seu comportamento negligente e no ambiente moralmente instável que o Senhor demonstrou criar. Guarda unilateral. As palavras o atingiram com a força de um soco físico. Ele perderia seu filho antes mesmo de ele nascer. Paulo empalideceu ainda mais. O tom de pele bronzeado que ele cultivava com tanto cuidado deu lugar a uma palidez cadavérica. As pernas, já enfraquecidas, ameaçaram ceder. Ele se apoiou no batente da porta, os papéis do divórcio amassando em sua mão. O advogado o observou por um instante como um cientista observando uma reação química. Seu advogado pode entrar em contato comigo. Meu cartão está junto aos documentos. Tenha um bom dia, Sr. Martins. Ele se virou e caminhou pelo corredor, os sapatos caros fazendo um som rítmico e final no carpete. A porta do elevador se abriu e ele desapareceu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o sol da manhã aquecia o banco de praça onde Joana estava sentada. Era uma pequena praça arborizada, a poucos quarteirões do escritório do Dr. Silveira. Ela estava aguardando o advogado voltar. Ela respirou fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões. Apoiou as duas mãos sobre a barriga, sentindo o movimento suave de seu filho lá dentro. Um movimento que agora era só dela. Ela pensou no fim do casamento. Pensou nos anos que investiu, no amor que um dia sentiu. Pensou na dor das mentiras, na queimação da humilhação naquela festa. A manhã avançava lentamente quando Joana deixou o escritório do advogado. As ruas de São Paulo começavam a esquentar e o movimento já era típico das 9h30. Pessoas apressadas, buzinas ocasionais, motocicletas costurando o trânsito com precisão de lâmina. Mas para ela, tudo parecia distante, como se estivesse assistindo a cidade por trás de um vidro grosso. Ela estava ali, mas não estava. Seu corpo caminhava, sua mente flutuava. Ela parou diante de um café pequeno, com mesas de madeira na calçada e vasos de samambaias pendurados. Nunca tinha prestado atenção naquele lugar, embora passasse por ali com frequência. Mas naquele dia, algo nela pediu pausa. Pausa para entender. Pausa para existir. Ela entrou. O ambiente era iluminado por luz natural, cheiro de pão fresco misturado com café moído na hora. O barista sorriu automaticamente ao vê-la, como se detectasse algo gentil em sua presença.
Bom dia. O que vai querer? Joana abriu a boca, mas hesitou. Ela não podia tomar café forte com a gravidez tão avançada, mas podia pedir outra coisa. Um suco de laranja natural, por favor. Ela pagou e sentou-se na mesa perto da janela. Observou a rua, observou as pessoas, observou a si mesma refletida no vidro. Ela parecia diferente. Havia algo no olhar, uma profundidade nova. Uma força que não vinha do ódio ou da vingança, mas de uma espécie rara de lucidez. Aquela que nasce quando a pessoa atravessa o inferno e sai intacta do outro lado. O garçom trouxe o suco. Ela agradeceu com um sorriso pequeno, mas genuíno. Bebeu um gole e percebeu que fazia semanas, talvez meses, que não sentia aquele tipo de paz simples. Uma paz sem Paulo. Uma paz sem expectativa. Uma paz sem medo. Ela apoiou a mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer suavemente. Era como se ele respondesse, como se entendesse. Agora somos só nós dois, ela murmurou. E pela primeira vez, aquilo não a apavorou, a libertou. Do outro lado da cidade, Paulo estava sentado na cadeira do quarto do hotel, ainda segurando a pasta do advogado. Ele não conseguia abrir novamente os papéis. A cada vez que tentava, suas mãos tremiam. Ele não sabia se era efeito residual do laxante, da desidratação, do álcool ou simplesmente da verdade nua e crua. Ele perdeu. Não apenas o casamento, não apenas o orgulho, não apenas a dignidade. Ele perdeu o controle, sempre tão seguro, tão arrogante, tão intangível. Agora era só um homem comum, derrotado por alguém que ele acreditava ser fraca demais para reagir. Joana, com sua doçura. Joana, com sua paciência. Joana, com seu silêncio. Ele tinha transformado a própria esposa na sua queda. E o mais revoltante é que parte dele, escondida, enterrada, sabia que ela tinha razão. Sabia que merecia cada consequência. Mas outra parte, a sombra narcísica que o movia. Essa gritava que aquilo era injusto, que ela exagerou, que estava se vingando, que ela deveria resolver no diálogo, que ela o destruiu de propósito. Ele queria ligar para ela, mas sabia que ela não atenderia. Ele queria pedir desculpas, mas sabia que ela não acreditaria. Ele queria reverter tudo, mas não havia como. E o pior, ele sabia que mesmo que retornasse ao lar, não teria mais lugar na vida dela. Ele destruiu aquele espaço com as próprias mãos. Joana terminou o suco e ficou em silêncio, observando o movimento suave da mão sobre a própria barriga. As próximas horas seriam importantes. Ela precisava encontrar um novo lugar para ficar por uns dias, pelo menos até decidir o que fazer com o apartamento. O apartamento onde morava com Paulo não era mais lar. Era uma cena de vários momentos de tristeza. E ela não queria criar seu bebê naquele lugar, respirando lembranças de dor e traição. Ela respirou fundo, abriu o celular e chamou um carro por aplicativo. Endereço de destino, o apartamento da irmã. Quando o carro chegou, Joana entrou com cuidado, ajeitando o cinto abaixo da barriga. O motorista, um senhor de voz gentil, perguntou: "Hospital, senhora?" Ela sorriu leve. "Não hoje. Hoje é um dia só para recomeçar." Ele não entendeu, mas sorriu de volta e a levou para o destino escolhido. A irmã, Marina, abriu a porta antes mesmo que Joana pudesse bater. Sua expressão oscilou entre preocupação e choque. "Meu Deus, você está tremendo. O que aconteceu? Você está bem? E o bebê?" Joana sorriu pela primeira vez com dentes à mostra. "Estamos ótimos." Marina a ajudou a entrar, preocupada, mas Joana estava calma, incrivelmente calma. Ela contou tudo, não com lágrimas, não com desespero, mas com simplicidade, como quem narra um fato, não uma tragédia. Marina, por outro lado, alternava entre horror, indignação e um desejo real de atirar um vaso em Paulo. "Eu sabia que ele era um idiota, mas isso é monstruoso. E você
Você colocou laxante nas bebidas? Meu Deus, Joana! Joana deu de ombros, com uma serenidade quase cômica. Foi só o necessário para fazer a festa acabar. Imagina a situação, todos eles com dor de barriga e disputando o banheiro. Marina explodiu em gargalhadas, uma risada alta, libertadora, que contagiou Joana. Era a primeira vez que ela ria assim em meses. Eles mereceram cada gota, Marina disse, limpando as lágrimas de riso. E ainda vai ter que pagar bastante pensão, Joana acrescentou com uma ironia doce. Ah, isso vai ser uma novela deliciosa. As duas riram juntas. Mas depois, o riso deu lugar a algo mais suave. Um silêncio de compreensão. Um silêncio de luto e renascimento ao mesmo tempo. Marina colocou a mão na barriga de Joana. Ele vai nascer em paz. E você vai criar esse menino com força. Você já provou isso. Joana assentiu. Seus olhos brilhavam, mas não de tristeza, de plenitude. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, Joana sentiu o bebê se mexer novamente. Uma onda de ternura a atravessou. Não aquela ternura ingênua de antes, mas uma ternura consciente, poderosa, adulta. Ela não estava fugindo de um casamento. Ela estava construindo uma vida. Fechou os olhos e sorriu. Um sorriso pequeno, mas imenso em significado. Ela não perdeu um marido. Não perdeu uma família. Não perdeu nada que valesse guardar. Ela apenas se livrou de uma prisão. E agora, finalmente, era livre. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.